No mês de janeiro, normalmente eu prego mensagens que eu já preguei algum dia. Eu repito algumas mensagens em janeiro, intencionalmente, né? Por quê? Porque tem gente que está chegando para congregar e não conhece algumas mensagens que são mensagens norteadoras para a Abba Pai. São coisas que a gente acredita e é importante a gente comunicar com a igreja. Segundo, eu ouvi do pastor Luciano Subirá, ele fala: se uma mensagem não pode ser pregada 2 vezes, é porque ela não é boa, e não deveria ser pregada nenhuma. Então, então eu posso pregar 2 vezes uma mensagem. E eu, lendo sobre pregação com o pastor reverendo Charles Spurgeon, ele fala que uma mensagem só fica boa depois de pregar 30 vezes. Então eu não tenho nenhuma mensagem boa ainda, mas estou trabalhando elas. Então eu vou pregar todos os domingos de janeiro. Eu dei folga para o Fabiano, dei folga para o Lucas. Eu vou pregar todos os domingos, todos os cultos, e eu vou pregar a mesma mensagem todo domingo. Então, se você já ouviu a mensagem, vai relembrar. Se você não ouviu, eu creio que vai ser edificado, e vai crescer e vai aprender, amém? Então, eu queria hoje trazer uma dessas mensagens, né? Trazendo a memória mesmo. Pedro fala nessa segunda carta, ele diz que: irmãos, sempre lhes lembrarei essas coisas, embora vocês já saibam, mas é para a segurança de vocês. Então, se Pedro disse que estava lembrando algumas coisas para os irmãos, mesmo ele sabendo, é bom. Então eu estou copiando Pedro. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: eu não me envergonho de tratar o mesmo assunto mais de uma vez com vocês. Então é importante, né? Uma vez um pastor foi questionado por uma ovelha, um membro, e eu não estou usando de forma alegórica, dizendo que é eu, citando como se fosse outro. Sabe aquele negócio? Eu tenho um primo que... Não foi comigo, foi com um pastor meu, um amigo meu. E ele disse que o membro chegou assim e falou assim: pastor, por que o senhor repete as mensagens? Daí ele respondeu: porque você repete o pecado. Aleluia. Então, não é por isso que eu repito a mensagem, mas a mensagem sempre vai falar conosco. Ela se renova a cada manhã. A palavra de Deus, ela se renova, ela é viva, ela não é um papel, né? Ela é viva, ela tem vida nela. Então eu queria, em cima disso, tratar sobre como tomar decisões. Como tomar decisões. Quem acredita que uma decisão é uma coisa importante? Eu acredito que decisões são as coisas mais importantes da nossa vida, porque as decisões definem muita coisa. Casar é uma decisão muito importante. Você pode casar com uma mulher ou com um homem narcisista ou violento, e aquilo que era para ser uma bênção se torna um inferno. Você pode casar com uma pessoa que vai cuidar de você, amar você, honrar você, e isso pode ser uma bênção. Você pode escolher uma faculdade e por 5 anos você fazer algo porque o seu pai queria, e a decisão não foi em cima de um propósito de Deus, foi porque alguém quis, ou fez para impressionar alguém. Hoje em dia, por exemplo, por favor, quero que você entenda o que eu vou dizer. Que bênção que vários homens e mulheres aqui dessa casa têm sendo aprovados em medicina, mas medicina virou moeda de status, e muitas pessoas passam em medicina apenas porque é status, e aí se tornarão os piores médicos que uma sociedade pode ter, porque quando você faz algo apenas por dinheiro, você não é bom, você é medíocre. Eu, pastor Telmo, se eu fizer o pastoreio por dinheiro, eu sou medíocre. Então a mediocridade está em fazer algo sem compromisso, sem propósito, sem amor, apenas por interesse pessoal. Então a decisão de fazer uma faculdade é importante. Imagina, depois de 5 anos você percebeu que perdeu dinheiro, perdeu tempo, não cumpriu o propósito. Então saber a decisão de fazer uma faculdade é importante. Mudar de país, mudar de cidade, mudar de estado, pode ser uma decisão maravilhosa, ou pode ser uma decisão desastrosa, porque vai movimentar os filhos, vai movimentar a casa,
trocar de emprego, mudar de nicho de mercado. Isso pode ser perigoso se não for direcionado por Deus. Até trocar de casa. Você pode trocar de casa sem direção de Deus e morar do lado de um demoniado que vai perturbar você o resto da vida, porque você não perguntou para Deus. Então, quando a gente faz as coisas sem perguntar, sem ter a direção de Deus, isso é muito ruim. Nós vamos perder. Eu conto sempre que eu estava vindo de São Paulo e ali em Curitiba eu me perdi. Ali em Curitiba eu vi uma placa assim, ó, Porto Alegre, siga em frente. Eu falei, pronto, Porto Alegre, siga em frente, Criciúma no meio do caminho. E eu segui. De repente a estrada que era dupla, ela ficou uma só. Quando a estrada ficou uma só, eu falei, não tem estrada única. Eu nunca passei. Quando eu subi, é duplo. Aí eu parei num cara que vendia butiá. Quem sabe o que é butiá? É de saltar os butiá do bolso, meu irmão. Parei para perguntar, o cara falou, eu falei assim, Porto Alegre é para lá? Ele falou, toda a vida reto. Toda a vida reta é catarinense que fala, né? Não tenho o que fazer, toda a vida. Toda a vida reto. Ele falou assim, toda a vida reto. Eu falei, tá, mas daí eu vou passar em Florianópolis, né? Não, Florianópolis é 70 quilômetros para trás. Eu tinha andado 70 quilômetros. Pensa para o italiano gastar 70 quilômetros de gasolina. E vai dobrar, porque eu tenho que voltar agora. Voltei, virei o carro, acelerei, passei do excesso de velocidade. A Vivi começou a rir de mim, a Vitória começou a rir de mim. E aí a Vivi disse uma frase que o homem não suporta. Eu te disse. A mulher tem que falar assim, ó, erramos o propósito. Não foi boa a decisão. Eu te disse, é desafiador. Não faça isso. Eu levanto um clamor em nome dos homens. Homens, quem concorda comigo, levanta a mão. Fala, Deus. Está falando? Eu te disse, mexe com o nosso brio, eu te disse. Fala assim, estamos juntos, amor. Vamos resolver. Não, eu te disse. E ela falou, eu te disse, e eu fiquei irado. Perdi tempo, perdi gasolina, perdi dinheiro e perdi paciência. Perdi. Uma decisão errada me fez perder. Uma decisão errada te faz perder lugares que você alcançou. Um atirador de elite americano estava numa competição nas Olimpíadas. Ele estava em primeiro lugar e faltava um tiro. Quantos tiros? Um. Ele estava em primeiro lugar, faltava um tiro. Ele deu o último tiro e acertou no alvo. Caiu para a 8ª posição. Por quê? Ele acertou no alvo do lado. Ele mirou no alvo do adversário, do competidor. Não adianta acertar o alvo errado. Não adianta ter sucesso no que Deus não quer que você tenha sucesso. Não adianta ser próspero no que Deus não quer que você seja próspero. Não adianta ganhar dinheiro e perder a sua casa. Não adianta ter ministério, mas perder os seus filhos. Se a gente escolhe o alvo errado, nós corremos o risco de chegar no final da vida e dizer assim, ó, corri atrás do vento. Isso é perigoso. Isso são decisões da nossa vida. E são pequenas decisões agora que fazem toda a diferença lá na frente. Você pensa que não, mas a decisão que você está fazendo, mãe, você que pode, está decidindo ficar com seu filho, abrindo mão talvez de uma carreira, para cuidar do seu filho enquanto ele é pequenininho, acabou de nascer. Você pensa que é uma simples decisão, mas não é. É uma grande decisão. Você é homem que decidiu diminuir a velocidade do trabalho para ganhar menos, mas para ficar com a sua esposa. Você pensa que é uma simples decisão, mas é uma grande decisão, porque isso vai ter reflexos no seu casamento, logo nos seus filhos, logo na sua posteridade, logo nos seus netos, nos seus bisnetos, vão colher de decisões que você teve hoje. Então, partindo desse princípio, da importância das decisões, quando a gente entende isso, sabe, o nosso maior problema não são os obstáculos no caminho, sabia? Nossos maiores problemas é o caminho errado.
Porque se você estiver no caminho certo, que você crê que está no caminho certo, não tem obstáculo, você vence. Você tem convicção que você está no propósito de Deus. E meu irmão, não tem demônio, não tem Golias, porque você sabe que o seu lugar é aquele. Quando você tem propósito em Deus, nada te movimenta. Agora, quando você não sabe para onde está indo, qualquer obstáculo te desanima. Qualquer obstáculo te desanima, porque você não sabe para onde está indo. O maior problema não são os obstáculos, é a escolha do caminho, a escolha do propósito, a escolha daquilo que você vai abraçar para a sua vida. Então, Isaías 30, versículo 1 vai dizer assim: ai de vós, filhos teimosos e rebeldes. Quem aqui é filho teimoso e rebelde? Obrigado pela confissão. Outro. Tem uns pecadores assumidos fácil, né? O resto é tudo obediente, tudo maravilhoso, né? Quem aqui de vez em quando é rebelde e teimoso? Levanta a mão. Quem é muito rebelde? Escute, pastor, como que eu sei que eu sou rebelde e teimoso? O texto diz assim, ó: ai de vocês, filhos rebeldes e teimosos, vocês executam o plano de vocês e não os meus. Ai de vocês, filhos rebeldes e teimosos, vocês executam os planos de vocês e não os meus. Deus está dizendo: quando você faz o seu plano e não pergunta para mim, você é rebelde e teimoso. E aí você tem os planos para 2026, e glória a Deus pelos planos. A Bíblia diz que os planos são nossos, mas a resposta é de Deus. Não tem problema fazer planos, aliás, é bom fazer planos. Mas quando eu faço um plano e ignoro o que Deus tem para mim, eu sou rebelde, e a rebelião não é boa, machuca, causa danos. Então Deus tem planos para mim e para você. A questão é o que a gente vai fazer com os nossos e com os dele. A gente vai perguntar para ele o que ele tem para nós? Eu vou fazer uma pergunta simples. Você fez alguma pergunta para Deus na virada agora? Falou: Deus, o que o Senhor quer para mim em 2026? Eu lembro até hoje, em 2010, quando Deus falou comigo, eu tinha lista de virada de ano, lista de pedido, eu quero trocar de carro, esses pedidos que a gente faz. Pedir é pecado? Não. E eu tinha minha lista de pedidos. Só que quando eu fui fazer minha lista, o Espírito Santo falou comigo: quem tem lista de pedido desse tipo é quem não confia no Pai que tem. Porque quem confia no Pai que tem não precisa pedir, sabe que o Pai vai dar aquilo que for preciso dar. E Deus falou comigo: muda a tua lista, filho. E nesse ano eu mudei minha lista, de 2010 para 2011, fazem 15 anos. 2010, 11, 15 anos. Olha que interessante, Deus falou comigo: escreve aí, primeiro, ser um bom pai em 2011. Segundo, ser um bom marido. Terceiro, ser um bom cristão. Quarto, não tem quarto, eu tinha 3 pedidos para fazer. Porque se eu conseguir ser um bom marido, se eu conseguir ser um bom pai, e se eu conseguir ser um bom cristão, as outras coisas me serão acrescentadas. Deus vai me dar sabedoria, e Ele vai preparar o caminho para me botar os pés. E aí a partir de lá até hoje, a minha lista de pedido é a mesma. Eu tenho de vez em quando incluído uma coisinha ou outra, do tipo: quero ser mais parecido contigo, Jesus. Me ensina a amar mais a tua igreja. Coisas do tipo que eu quero, que eu acredito que Ele gostaria que eu orasse. Porque eu quero tentar ser parecido com Jesus. Eu estou longe, mas eu estou num alvo, numa busca. E eu quero te encorajar a tomar decisões pela palavra de Deus. O Salmo 128 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar nos seus caminhos. Então não é assim, ó: Deus, olha aqui, ó, está vendo meus planos? Vem aqui e me abençoa. Deus unge com óleo, Deus abençoa esses planos. E Deus fala: não, a oração está errada. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda no caminho que Deus tem. Então não é: Deus, abençoa o meu caminho. Deus é: onde está o teu caminho? Qual é a tua vontade para mim? Aqui é a pergunta. Então, quando eu entendo isso, eu começo a crescer. Confia no Senhor, Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará os teus passos. Reconhece o Senhor em todo o caminho. O que é isso? Prosperei, o Senhor. Dei um passo, o Senhor. Dei 3 passos, o Senhor está aqui.
Deus me abençoou com um casamento, o Senhor está aqui. Deus me deu um filho, eu reconheço, o Senhor é bom, Ele está aqui. Comprei uma bicicleta, o Senhor é bom. Comprei um carro, o Senhor é bom. Eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos. Então não tem nenhum caminho que você fez, que eu fiz, que você e eu vamos dizer, eu fiz o caminho. Reconhecer o Senhor no caminho é dizer, eu só cheguei até aqui porque o Senhor foi bom comigo. Senão eu não estaria aqui. Se não fosse a bondade de Deus me dando sabedoria, inteligência, saúde, capacidade emocional, amizades, network, não importa o que Ele coloca no caminho para cumprir o propósito, mas é Ele. Sem Ele nada podemos fazer. Salmo 119, versículo 30 diz, escolhi o caminho da felicidade. Quem quer ser feliz aqui? Então, quem não levantou a mão, não quer ser feliz. Ser feliz está tudo bem, tá? Não é pecado. Eu quero ser feliz. E qual o segredo do salmista? Escolhi o caminho da felicidade. Como? Coloquei diante de mim as decisões de Deus. Uau! Como é que eu faço para ser feliz, pastor? Eu coloco diante de mim a vontade de Deus. Porque se você estiver na vontade de Deus, meu irmão, você pode estar na Alphaville ou Alfavela. Você pode estar com o bolso cheio ou vazio. Você pode estar numa casona, numa casa simples. Você vai estar feliz, porque a vontade de Deus é melhor. Você pode estar num dia de luto ou num dia de festa. Você vai ter uma alegria que ninguém rouba de você. Hoje eu recebi o testemunho aqui de um casal aqui do estado de Santa Catarina que veio nos visitar, passou a virada com a gente. Eles andaram 400 quilômetros para passar a virada com a gente. E eles tinham uma menininha linda. E o casal estava muito feliz. Muito sorridente, falando do propósito de Deus. Eles são líderes de casais, eles contando. Eu falei, meu Deus, que casal abençoado. Eu ouvindo eles assim, eu fiquei tão feliz de ouvir eles. Eles contando, essa aqui é nossa filhinha de, acho que 8 anos. Daí ele assim, pastor, mas aconteceu algo assim, eu queria que o senhor orasse para a nossa filha. Falei, sim, claro, o que é? Não, é que dia 31 de dezembro de 2024, há um ano atrás, nós perdemos um filho de 10 anos de idade. Se eu não me engano foi, acho que é otite, que é aquela doença, é isso? É isso, né? No ouvido, é no ouvido, otite. Ela piorou, foi para o outro ouvido, uma bactéria desceu no corpo, do nada, menino saudável. E eles assim, pastor, eu só queria que o senhor orasse para a nossa menina, porque dia 31 agora de 2025, ela foi diagnosticada com otite, e nós estamos apavorados. E eu sei que o Senhor está com a gente, e a gente está no centro da vontade de Deus, mas ora com a gente. Eu falei, meu Deus, como é que tem sorriso no rosto desse casal? Como? Talvez eu não teria, porque eles colocaram a soberania e a vontade de Deus na frente. E eles disseram para mim, pastor, a gente não perdeu o nosso filho, a gente só perde o que não sabe onde está. A gente só se despediu um pouco antes. Uau! Só o Evangelho faz isso. Só a presença do Espírito Santo faz isso. Então, não é uma promessa de que os caminhos de Deus vai dar tudo certo. É a promessa de que não importa onde você passe, pode ser o vale da sombra da morte, Ele vai estar com você. Ele vai dar a força necessária, a resistência necessária, o consolo necessário, a mão necessária, o beijo necessário, a força, o encaminhamento, o consolo necessário para aquele momento. E vai dar a alegria necessária. Sabe o que aconteceu? Um irmão me procurou, aqui também. Eu cheguei e voltei, né? Glória a Deus, aquelas filas de aconselhamento. Maravilhoso. Aí o irmão procurou, chegou para mim e falou assim, pastor, assim meu casamento está uma bênção. Eu fui promovido, eu troquei de carro, comprei 0, eu passei agora em Gramado. Eu falei, rapaz, o homem está fazendo inveja em mim? Ele começou a falar um monte de coisa boa, mas só coisa boa. Pastor, eu estou assim. Eu falei, tá, irmão,
Mas como eu posso te ajudar? Não, eu queria saber se eu estou errado. Errado no quê? É que está dando tudo certo. Mas qual? Não, é que dizem que quando está muito certo, o diabo está armando alguma coisa. Eu falei, irmão, se o diabo está armando alguma coisa, ele que se lasque. Tu está vivendo um bom momento, desfruta e celebra desse momento. É, né? Diz ele, e tu não fala mais comigo. Tu vai viver o que Deus te deu. Ele está vivendo o momento dele, mas no momento dele, aqui conversando, ou deles lá, a diferença é a presença de Deus. Porque ele aqui pode abandonar a fé porque está tudo bem, não precisa nem buscar Deus. E ele aqui pode abandonar a fé porque de onde está Deus que não curou? É a presença dele que vai fazer diferença. Quem está entendendo o que o Senhor está falando com a gente? Então, eu queria falar sobre 4 faróis para tomar uma decisão, 4 coisas a serem observadas. Só para você entender de forma pedagógica, né, com alegoria, para você entender, existe um lugar no continente onde os navios não conseguiam atracar, porque tinha muitos corais. Então o que eles fizeram? Com uma máquina, cavaram um caminho no meio dos corais e botaram boias. Então o navio ia lá, chegava como se esse corredor fosse esse lugar cavado abaixo das águas, e o navio entrava aqui e ancorava. Só que à noite, os navios não conseguiam entrar. Eles esperavam a madrugada inteira até amanhecer o dia. Então o que eles fizeram? Colocaram aqui no continente 4 postes, 4 faróis, alinhados com esse caminho. Então quando o navio andava, ele ia andando até alinhar. Quando um farol ficava só, todos atrás de um farol só, eles entendiam que podiam virar o navio e entrar. Bem? Então esses 4 faróis vão ajudar você a virar o navio e entrar, para você não bater nos corais da vida e não se machucar, ou se machucar menos possível. Posso ouvir um amém? Primeiro farol, quem já ouviu essa palavra vai lembrar, qual é? A palavra de Deus. A Bíblia é o primeiro farol. Se a Bíblia disser não, acabou. Não entra, não faz, não diz, não vai. Se a Bíblia disse não, é não. Quer sofrer? Faz uma sociedade em julgo desigual, porque a Bíblia diz não. Você vai se machucar nos corais de uma sociedade em julgo desigual. Entra num casamento em julgo desigual com alguém que não tem a mesma fé que você. A Bíblia fala para não entrar num casamento em julgo desigual. Quando você faz isso, você desobedece o primeiro farol. E se esse farol não acendeu, meu irmão, é porque Deus está cuidando de você. A Bíblia é protetiva. Pastor, o meu sonho é conhecer a América, é ir para a Europa, é ir para outro país. Não tem nada de errado nisso, tem ou não? Não, mas se o visto não veio, não vai de outra forma. Ilegal, porque o farol não acendeu. Posso ouvir um amém? Pastor, eu vou comprar um apartamento, mas para comprar eu tenho que me divorciar da minha esposa, dizer que a gente é separado, para dizer que o ganho é diferente, então vai ter uma mentira. Farol apagado. Farol apagado, não entra, não compra. Mas daí eu vou ficar sem a casa própria, apartamento próprio. Fica de aluguel, mas em paz. Porque se você entrar sem Deus abrir a porta, você arrombou a porta. E se você arrombar a porta, corre o risco de morar tendo como vizinho o Satanás. Está amarrado? Não, está amarrado. Deus sabe que aquele lugar não é para você. Por que você arrombou a porta? E aí, deixa eu falar carinhosamente aqui. Você conhece talvez alguém que foi morar em outro país porque foi buscar uma vida melhor. É pecado buscar uma vida melhor? É pecado talvez trabalhar, tentar ganhar para abençoar os seus filhos, pagar uma faculdade? É errado? Mas talvez foi sem a direção de Deus. Logo perdeu coisas que não podia ter perdido. E quanto custa um casamento? E quanto custa um filho? E quanto custa um amigo? Eu ouvi um irmão chorando na América, dizendo: eu não pude enterrar o meu pai. Quanto custa? Repito, não estou dizendo que esses irmãos são do diabo, são maus. Eles são bênção, e são nobres, e amam Jesus,
estão indo, são mais guerreiros que eu e você. Eu nunca iria pelo México de jeito nenhum, tenho medo. Capaz que eu vou naquele lugar. Eles são corajosos, mais do que nós, mas tomaram decisões com o farol apagado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nem todos, claro, alguns Deus teve misericórdia, mas muitos perderam coisas que não podia ter perdido. Estamos juntos até aqui? Esse primeiro farol, a palavra de Deus é muito importante. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua. Quem tem Bíblia de papel, levanta ela aí. Levanta, levanta, levanta. Faz inveja para quem está do lado assim. Faz com cara de crente que é melhor que ele. Já perdeu tudo, né? Já não entendeu nada da mensagem. Repete comigo só de forma pedagógica. Palavra de Deus. Primeiro farol. Provérbios 6, 23 diz: mandamento é lâmpada, ensino é luz. As advertências são caminho de conduz à vida. As advertências são caminhos que conduzem à vida. Vou casar sem a bênção dos meus pais. Farol apagado. É sim, é farol apagado. Os jovens, adolescentes estão aqui, farol apagado. Vai casar sem a bênção dos pais? Farol apagado. Não vai, não é bênção. Ah, mas eu amo ele. Eu vou... Eu lembrei, posso contar? Posso, né? Eu e a Vivi estava namorando, ela apaixonada, enlouquecida por mim. Cara, quando ela viu os meus olhos, de longe ela não quis muito, mas quando ela viu os meus olhos de perto, a imagem mudou. E ela estava apaixonada, e eu terminei com ela, acreditem. Ah, ela ficava muito grudada. E ela começou a chorar, lá, chorar, na casa dela, chorar. Deus me deixou. Meu Deus, eu amo ele, ele é a paixão da minha vida. Eu não vivo sem ele. Eu exagerei um pouquinho aqui, mas ela ficou chorando mesmo, chorando no quarto. Aí a minha sogra, que eu amo, chamou ela num canto e falou: filha, tá chorando por quê? O Telmo, ele terminou comigo. Aí minha sogra deu um conselho muito sábio. Ele falou assim: chora pela Laica. Laica era uma cachorra que eles tinham. Lembrei, hein? Vamos conversar depois. E ela assim: tá chorando pelo Telmo. Não falou isso, aquele magrelo feio, não falou isso, né? Não, tá. Chora pela Laica ali. Ele não merece a tua lágrima. A Laica merece. Cuidado com os maus conselhos. Mas, meu irmão, eu vou dizer, a sorte que eu me arrependi a tempo. Voltei lá humildemente, pedi perdão minha sogra, meu sogro, desculpa, eu amo ela, deixa eu cuidar dela. Ela é a paixão da minha vida, aleluia. Estamos aqui, dia 3 agora, hoje é 4. Dia 3 comemoramos 29 anos de namoro. A gente comemora namoro, acredita? Aleluia. Se a palavra de Deus disser não, é? Não. Esse é o primeiro farol. Estamos juntos aqui? Segundo farol. Conselhos. Segundo farol? Conselhos. Aqui entra o que Provérbios diz, né? Você conhece, diz: quem parte para a guerra necessita de orientação, pois com muitos conselhos se conquista a vitória. Deixa eu fazer uma pergunta: quem vai para a guerra precisa de munição, sim ou não? Quem vai para a guerra precisa de armamento. Quem vai para a guerra precisa de soldado. Não, o texto diz que quem vai para a guerra precisa de conselho. Porque se você tiver armamento, munição e soldado sem conselho, você vai fazer uma manobra errada e o inimigo vai derrubar você. Então não é conhecimento, não é dinheiro, não é network, não é faculdade que vai fazer você vencer. É o conselho de Deus, através de pessoas que vão te abençoar. Conselho é uma boa ferramenta, é um farol
que é importante. Deixa eu falar aqui, tem gente aqui para tomar decisões agora no começo do ano e você não está ouvindo ninguém. Não, eu não estou te amaldiçoando, você tem grande chance de quebrar a cara. Não é maldição. A Bíblia fala que os bons planos se frustram sem conselho. Eu não estou falando de planos ruins, estou falando de bom, o teu plano é perfeito. Toma conselho, porque pode ser que não seja a hora, pode ser que não seja a forma, pode ser que não seja você. É para alguém fazer, não você. Então tomar conselho é fundamental, é importantíssimo. Vivemos em guerras e não adianta ter experiência, precisamos sempre tomar conselhos. Eclesiastes 4,13, olha que lindo isso aqui é muito inteligente. Pega isso aqui para você, se você pegar isso aqui já valeu muito, olha. Mais vale um jovem pobre e sábio que aceita conselho do que um ancião insensato que em sua arrogância não aceita mais conselhos, que um rei ancião insensato. Então vem cá, aqui do lado tem um pobre jovem que aceita conselho, esse cara aqui. Aqui tem um rei, cabelo branco, velho, rico, mas não aceita conselho na sua arrogância, acha que é o cara. Olha o que o texto diz: ainda que esse jovem seja um ex-detento, ex-prisioneiro, ele foi preso, ele saiu do presídio, ele é pobre, ele é jovem, e ele saiu do presídio, e para piorar, ele nasceu numa família de mendigos, diz o texto. Então esse cara aqui, nasceu numa família de mendigo, cometeu crime, foi para a cadeia, saiu da cadeia, ele é jovem e pobre. Cara, a chance desse cara dar certo na vida, só entre nós, é só uma intervenção divina aqui. Esse outro aqui é rei e rico, mas o texto conclui dizendo: poderá esse jovem chegar no trono e governar a nação, porque toma conselhos. Porque toma conselhos. E posso te pedir um favor, em nome de Jesus? Quando você tomar um conselho, considere. Não tome conselho apenas por tomar, mas considere os conselhos, ainda que esse conselho vá contra o que você desejava. Porque tem coisa que não tem a ver com Deus, tem a ver com o seu desejo, com o meu desejo. A gente inventa a vontade de Deus. E eu tô meio irritado com esse negócio de crente que fala: ai, Deus falou comigo. Eu acho tão estranho. Deus fala tanto. Tem gente que Deus fala tanto demais, né? Meu Deus, você parece que Deus não tem o que fazer, você fala com Ele. Estranho. E Deus fala umas coisas assim que não está na Bíblia. Estranho isso. Esse Deus meio bipolar, confuso. Estranho isso aí. Só Deus falou. Eu lembro de uma vez que eu quis que Deus falasse. Sabe quando você quer que Deus fale uma coisa que você gostaria de ouvir que Ele falasse? Entendeu? Você quer que Ele fale uma coisa que você gostaria que Ele fale. Então você manipula o ambiente. Você começa a fazer votos. E se porventura passar um carro verde agora, é porque Deus quer. Para com essas bobiças, essas mandingas gospel aí. Para com isso. Eu lembro de uma vez, eu vou confessar aqui o meu pecado. Vocês ficam atentos quando fala que eu vou... É só falar que vai confessar pecado? Um dia eu quis trocar de carro. E eu queria um carro. Eu queria tal carro. E aí eu fiz um voto com Deus. Se eu ver 3 desse carro hoje, é porque Deus quer que eu compre. Aí de manhã eu vi um. Eu fiquei igual um gavião, né, procurando. Quando eu vi, eu falei, À tarde passei na frente da concessionária para dar uma ajudadinha para Deus. Só para dar uma ajudinha para Deus assim. Passei na frente da concessionária, 2 Deus. E antes da noite ali, vi o terceiro, falei, é de Deus. É mistério. Arrepiou. Comprei o carro. 6 meses depois me desfiz do carro, não gostei, perdi dinheiro, me incomodei, gastei documento, botei pneu, perdi os pneus que eu botei, só me incomodei, porque não era Deus
era o Telmo querendo. É igual aquela irmã que veio no culto. Sabe aqueles cultos que as pessoas têm hábito de se ajoelhar antes de começar o culto? Se ajoelham assim, né, virado para a cadeira. E ela estava ali, era um culto de jovens, só solteiros. E ela queria muito encontrar o varão, encontrar o marido. E aí ela se ajoelhou, e ela falou: Senhor, faço um voto contigo agora. Preciso casar, Senhor. Eu vou levantar agora os meus olhos. O primeiro que eu ver é ele, Senhor. Senhor, eu vou te dar 5 minutos para botar ele aqui na minha frente. Se quem está ali não é, tira. E agora, Senhor, hein? É agora. É agora, hein? Fraco na aparência. Mostra a graça da grande tribulação. Pensa um bicho feio. Pensa um homem esquisito, assim estranho. Ela olhou, voltou. Senhor, brincadeira tem hora. Quem está brincando é você, com coisa séria. Posso dar um conselho? Cuidado com você mesmo. Você está se auto-sabotando. Será que pode isso? Ou redundante? Não interessa. Se auto-sabotando-se a si mesmo. Pronto, agora acabei com tudo. Quem está entendendo o que o Senhor está falando com a gente? Tomar conselhos, ouça os conselhos. Não vá com o bolo pronto para pedir conselho. Vá com a receita. Mas não vá com o bolo pronto. Tome conselhos. Amém? Provérbios 15, 22, onde não há conselho, frustram-se os bons projetos. Tomar conselhos é sábio, é um sinal de maturidade e humildade. Conselhos são como balizas. Importante não tomar conselhos de qualquer um. Salmo de número 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, daquele que não teme, daquele que não tem caráter, daquele que não tem nenhum valor. Deixa eu explicar para você como funciona isso. Se você for conversar, moça, mulher, você está pensando em divorciar, aí você vai conversar com uma mulher que já se divorciou 3 vezes. O primeiro era um narcisista, o segundo batia nela. Eu não estou dizendo que essa mulher é do diabo. Ela só teve uma vida com algumas dificuldades, diferentes talvez da sua. E aí você vai tomar um conselho para essa mulher que divorciou 3 vezes. Qual conselho ela vai te dar? Divorcia. Sabe por quê? Ela está ferida. E uma pessoa ferida naquele assunto não vai te dar um conselho maduro. Ele vai te dar um conselho a partir da dor dele. Quer ver? Pessoas que dizem assim: eu não quero ter filhos. Pode escrever, tem machucado de paternidade. E ela vai indicar o que para outro que quer ter filho? Não, filho é o quê? Filho é dinheiro, filho incomoda, filho atrapalha, filho é... Não, filho é bênção. Amém? Mas o conselho vai vir de alguém que não teme e está machucado. Então só toma cuidado para não tomar conselho com quem está machucado. Por exemplo, quando a papai começou a nascer, teve 1 ou 2 pastores que falaram: quem é que vai começar a igreja? Rapaz, não sei se não vai dar certo. Eu ouvi uma frase que Criciúma era cemitério de pastores. Eu falei: se eu tomei conselho de alguém ferido, ele vai me dar um conselho ferido. Então cuidado só com quem tu toma conselho. Quem tem os pais vivos? Quer um conselho? Toma conselho com seus pais. Ainda que talvez eles não tenham a mesma fé que você, eles amam você. E eles vão dar um conselho pelo menos com amor. Talvez você nem vai conseguir absorver o conselho porque não se encaixa na sua fé. Mas pode ser um bom conselho. Eu te abençoo em 2026 que você tenha homens e mulheres capazes de aconselhar você. Pessoas que você pode mandar uma mensagem e dizer: o que você acha? Ele vai dizer: melhor não, melhor sim. Você vai pegar aquele conselho, somar com outro conselho, e na multidão de conselho tem sabedoria. Amém? Quem recebe esse farol? Então, o primeiro farol, a palavra de Deus. Segundo, conselhos. Terceiro farol, paz. A paz funciona como um termostato.
ok? O que é o termômetro? Ele mede a temperatura do ambiente. O que é um termostato? Ele regula a temperatura do ambiente. Então a paz funciona assim, quer ver? Quem acredita que ter filhos é uma bênção? Com 12 anos de idade. Opa, por que não? Porque não é o tempo. Concorda comigo? Então a coisa certa na hora errada se torna a coisa errada. Você concordou comigo que filho é uma bênção, mas com 12 anos você não concordou, porque essa menina não está madura para ter um filho. Então olha que coisa interessante, quantos de nós, Deus tem planos maravilhosos, mas o tempo não é ainda. Eu usei o exemplo da gravidez, mas qualquer coisa que você vai fazer, talvez é para fazer, mas não agora. Abrir uma igreja pode ser uma bênção ou um grande problema, se você não tiver maturidade para estar ali. Porque a Bíblia fala que o imaturo não pode governar uma igreja. Então ele é pastor, ele ama Deus, ele quer fazer, mas não é a hora certa. Aí Deus vem e regula dentro do coração, tira a paz, não faz isso. O que é a paz de Deus? Paz é um sinalizador interno. Você já sentiu isso? Você vai fazer uma coisa, está tudo certo, o negócio é bom, é só assinar o contrato, mas você fica angustiado na noite anterior. Meu Deus do céu, será que eu devo? Mas está tudo bom, é só assinar. Aí você fica em crise. Quem já sentiu isso? Essa crise é o Espírito mexendo ali dentro. Não é para assinar. Você empurrou a porta. Quantos aqui já tiveram num ambiente, numa conversa, e falaram demais, e depois que falaram demais, pensaram, mas por que eu falei isso? Quem já teve essa raiva? O Espírito Santo que trouxe essa condição. Você não deveria ter falado o que você disse, falou demais. É a paz que regula. Devo ou não devo chamar aquela pessoa e falar tal coisa? A paz regula, porque pode ser a coisa certa a ser feita na hora errada. Estamos juntos até aqui? Então a paz é um árbitro. Ele vai trazendo equilíbrio nas nossas decisões, para o tempo principalmente para o tempo, né? A paz é um árbitro, é um guia, um juiz. A oração é uma estrada que leva até paz. Então, pastor, como que eu paro para ver se está em paz ou não está? É simples até demais, de verdade. Desliga o celular, se você está no carro, desliga o som. Você, silêncio e Deus, e fica 5 minutos com Deus em oração, e coloca diante de Deus, Deus, assino ou não assino, e fica ali, 5 minutos, você vai ter paz ou não vai ter paz, porque as outras vozes vão baixar, vão silenciar naqueles 5 minutos, e aí a voz do Espírito Santo vai gritar dentro de você, não faça isso. Quando temos decisões a tomar, precisamos buscar em Deus em oração. Ele colocará paz ou retirará paz. Pode até ser bom aos nossos olhos, mas o fim só Deus sabe. A paz avalia a motivação do nosso coração. Pode ser a coisa certa, mas com a motivação errada. Trocar de carro porque o meu irmão trocou, abrir uma igreja para provar algo para alguém, cantar no coral para ser visto. Então, às vezes você pensa assim, e o pastor, o líder do coral me proibiu de cantar. Talvez é o Deus dizendo não para você, porque Deus sabe que a sua motivação é se aparecer. Tem essa possibilidade ou não? Tem ou não tem? Quem aqui consegue levantar a mão e dizer que tem a possibilidade de estar errado? Por que a gente não pondera isso? Porque a gente pode estar errado naquilo que a gente está fazendo. Você já considerou a possibilidade de estar errado? Isso é maturidade. Eu posso estar errado. E posso dar uma palavra de alívio? Está tudo bem estar errado. A gente não acerta sempre. Amém? Se você errou, pede perdão, recalcula. O GPS, quando você erra, o que ele fala para você? Seu boca aberta. É ou não é? Você está ali com o GPS, você erra, não entra à esquerda, o GPS, o seu tanso, era para entrar ali atrás. GPS faz isso ou não? Ele só Tu acha que Deus vai jogar na sua cara porque você errou uma decisão? Ele só vai recalcular para você. Vamos pegar uma nova rota? Você reconhece que errou? Reconhece? Então vamos pegar uma nova rota. Só não tira o destino.
Porque o destino é o mesmo, não mudou. É ficar com Deus para sempre, um dia na eternidade. É ser parecido com Deus. É cumprir um propósito. Esse é o destino. Você não pode perder o destino. A rota pode até mudar. E por último, quarto farol. Eram 3 uma vez eu pregava, agora são 4. Eu estou para incluir os 5, mas vamos ficar com 4 hoje. Quarto farol é: não tome decisão irado ou machucado. Não levanta a mão, mas quem aqui numa discussão do casamento já tirou a aliança e jogou no chão? Ou jogou no vaso, ou jogou para a rua? Não levanta a mão, por favor. No culto anterior eu perguntei, o cara... Não levanta, não. Atenção não é expor você. Quem aqui numa briga, de vez em quando fala assim, ó, vamos divorciar então? Cuidado das decisões, o que você diz na hora da ira, na hora da dor. Isso pode causar danos irreparáveis. Cuidado o que você diz. Você não é meu filho, some daqui. Cuidado com você não é meu filho. Isso no ouvido de uma criança, de um adolescente, pode causar danos para sempre. Cuidado com as decisões que você toma na hora da ira. Só eu que iro ou mais alguém se ira aqui? Porque de vez em quando eu preciso, de vez em quando não, muito eu preciso de Jesus, do Espírito Santo, para não tomar decisões. Quem aqui já sabe de alguém ou já viveu isso? Na hora da ira do trânsito, descer para brigar, e o outro sai com 38, a gente já volta rapidinho, né? Quando dá tempo. Quantos homens tolos, por causa de uma briga de trânsito, perderam a vida? Aí você pensa, mas eu não levo desaforo para casa, mas seu filho ficou órfão. Não é uma questão de desaforo para casa. Leva desaforo para casa, mas chega vivo. Seja inteligente. Não, eu sou o cara, eu não levo desaforo para casa. Vai pensando assim. Tolo. Sabe o que eu quero? Eu quero que você seja um idiota no trânsito se for preciso, mas chegue em casa vivo para os seus filhos. Cuidado para tomar decisões na hora da ira. Corremos o risco de fazer o que não deve. Amém? Quem recebe essa palavra? Eu quero te abençoar com isso. Eu oro para que você guarde o seu coração, e eu quero dar uma palavra para aqueles que estão aqui hoje, e Deus colocou isso no meu coração. Eu quero só falar, liberar. Tem pessoas entre nós estão decididos, tomaram a decisão de divorciar. E alguns, eu sei o que eu estou falando, não é alguns, aqui ou online, não sei, estão decididos a tirar a vida. Você veio para o culto na esperança de Deus falar com você. Então, se você tinha essa esperança, recebe agora. Deus está falando com você. Não faz isso. Não é a decisão que Deus tem para você. Não divorcia. Não tira a sua vida. Recebe o Espírito Santo onde você está agora. Sinta o amor de Deus por você, aonde você está agora. Ele viu a sua dor. Ele enxergou o seu desespero. Deus não está dizendo, larga essa bobiça, esse sentimento. Não, Ele está dizendo, eu entendo você, mas não faz isso. Vai passar. Quem recebe essa palavra? Vai passar. Repete comigo, vai passar. Vai passar, calma, não toma essa decisão. Vai passar. Eu sei o que eu estou falando. Vai passar. Amém. Fica de pé.